Doutor Paulo, tudo bem, querido? Tudo bem. Que bom te receber. Fiquei muito feliz com a tua presença ontem. É bom estar aqui. Posso fazer um comentário rápido? Pode, claro. Tem muitos marmanjos que assistem seu programa, viu? Isso é muito bom, porque as mulheres dão uma grande audiência para você, que eu recebo muitas ligações lá. Mas um colega da parte que estava outro dia conversando com um colega, falou, aquele doutor lá que fica fazendo declaração de amor para a namorada, que é isso? Bom, alguém se incomodou. Vocês lembram quando a namorada do doutor fez aniversário? Aí o doutor fez até um coração para ela, não foi? Todo mundo ficou morrendo de inveja desse amor. Amanhã é dia dos namorados, hein? Já comprou o presente dela? Já. Ixi, demorou para responder. Essa pausa aí. Já comprou, né, doutor? Já, sim. Então tá bom. Vamos lá, então? Vamos. Olha, muitas perguntas temos aqui, né? Você que ligou, semana passada o doutor veio, respondeu um monte de dúvida também. Se você quiser, 3315-390, aproveita. Doutor Paulo Guilherme, especialista em plantas medicinais, vai responder tudo a respeito dessas plantas maravilhosas que fazem bem para a nossa saúde. Vamos começar, então? Vamos. Aqui, ó. Luísa de Cambé, ela pergunta, cogumelo do sol preparado na água com açúcar é bom para quê? Bom, na verdade, o cogumelo é muito bom para ingerir, não precisa necessariamente ser com açúcar. Ele tanto tem uma ação estimulante do sistema imunológico, como ele age ajudando a baixar a pressão arterial. Cogumelo é um alimento funcional que pode fazer bem para uma série de aspectos. E também uma coisa para chamar a atenção é em relação à questão da diabetes. É crescente a quantidade de pessoas com diabetes que me perguntam sobre a albanaba. E o consumo de cogumelo do sol ajuda a estimular a ação da insulina. Diminui aquela resistência que a insulina tem para penetrar, fazer a função dela. Então, o cogumelo tem essa ação melhorando o sistema imunológico, melhorando a pressão arterial e melhorando os casos de glicemia, ou seja, diabetes. Esses tempos atrás ligaram aqui perguntando qual que era a planta que minha mãe estava tomando, que sentia uma diferença na barriga, né? Na diminuição da barriga, perda de gordurinha da barriga. Minha mãe, gente, depois o doutor Paulo falou dessa daqui, ó. Porangaba. Exatamente. Né? Tem outras plantas, mas porangaba realmente ela teve um período que ela foi um sucesso, aí diminuiu e agora está voltando novamente a essa procura pela porangaba. Minha mãe é apaixonada pelo teu trabalho, então quando o doutor falou que a porangaba diminui a barriga, minha mãe foi logo, tomou e realmente deu resultado. A Maria José, ela tem cistite. Ai, difícil falar isso, meu Deus. Cistite. Eu fiquei, né? A dúvida da Fátima também, Fer, é isso? Fátima do Hilda Mandarino também tem essa dúvida, ó, junto com a Maria José. Esse tema é muito bom pelo seguinte. Dois aspectos interessantes, mas um que eu quero juntar, dois aspectos muito relacionados com o seu público preferencial, o mais quantitativo, as mulheres. As mulheres, quando entram na menopausa, elas têm uma alteração no pH vaginal. Inclusive, eu li um estudo muito interessante que quando a pessoa tem alguma suspeita que está próxima da menopausa, um exame muito simples que detecta com muita eficiência que a pessoa está entrando na menopausa é a da quantificação do pH vaginal. Quando você resolve o pH vaginal, você resolve vários problemas de cistite e infecções, porque as bactérias oportunistas elas sobem pela uretra e vão causar infecção na bexiga. Então, se a pessoa tomar o tamarino, que já falei anteriormente, ela vai acidificar a urina e vai melhorar o problema da cistite e da infecção. Pode tomar até aquele chá que eu já falei anteriormente, que é o lemongrass, que é um capim-limão um pouco maior, mais desenvolvido, o cidró, e uma erva que a gente chama de lípia, mas algumas pessoas conhecem por erva cidreira. Todos esses chás são excelentes, mas eu recomendo que as pessoas prestem muita atenção, porque certos sintomas da menopausa podem passar desapercebidos. Pessoas que têm queimação na boca, sem nenhum sintoma claro, se a pessoa está entre a faixa de 40, 50, ela já está entrando na menopausa. É muito interessante isso. Ele causa alguns incômodos e a pessoa fazendo o uso de alguns isoflavonoides, aquelas substâncias que estimulam a produção hormonal, ela pode reduzir esse problema e, além de tudo, se ela tiver o problema da cistite, tomando esses chás, ela vai melhorar já um fenômeno que começa a ocorrer por conta da chegada da menopausa. Perfeito. 3315-390, pode ligar também. A Márcia, ela ligou
doutor, olha, a pergunta da Márcia é muito interessante. Ela diz que o marido toma ginseng para aumentar a libido e etc. Mas ela quer saber se a maca funciona, porque o ginseng parece que não está funcionando muito mais. Maca? Maca peruana. Bom, como é que é o nome dela? Márcia. Márcia, eu vou ficar devendo a resposta sobre a maca para você. Bom, na verdade, eu recomendo aquelas coisas todas que os terapeutas recomendam. Uma conversa, aquela preparação, alguns cuidados em relação aos hábitos. Só que plantas para estimular a libido, a gente sabe que tem aquela que eu falei anteriormente, que você viu, que é o ginseng brasileiro. O ginseng coreano também funciona. E eu trouxe aqui o dandá, que dá aquele gosto amargo. Isso. Essa é uma planta que a gente conhece, que a gente pode falar assim com certa experiência. A maca, eu tenho alguma dúvida, eu precisaria ler. E, aliás, Lu, é muito interessante que as suas ouvintes fazem perguntas pertinentes. Às vezes, algumas parecem cabeludas, mas ao ler a gente descobre muita coisa interessante que a gente pode contribuir aqui para as pessoas que estão interessadas, como também para o nosso trabalho. É verdade. E a gente aprende muito com vocês, viu? Muito legal isso. A Júlia quer uma planta que seja boa para circulação e para emagrecer. Bom, emagrecer é uma batalha muito difícil, tem vários problemas, Júlia, que a gente tem que enfrentar. Mas, olha, para circulação, para melhorar a circulação, nós temos o alecrim, nós temos o alho. Se a pessoa tiver problemas na pele e aquela circulação nos membros inferiores, ou seja, as pernas, ela pode usar a mamelis, que é uma planta que tem uma ação vasoconstritora, que aumenta e melhora a resistência das veias, então melhora esse problema de circulação. Evidentemente que se a pessoa trabalhar muito tempo sentada, se ela tiver uma vida sedentária ou trabalhar muito tempo em pé, ela vai ter que fazer alguma atividade física para fortalecer... Ativar a circulação, exatamente, né? Fortalecer as válvulas, quer dizer, na verdade, os músculos, fortalecendo as válvulas e diminuir o problema. A Neuza, ela disse o seguinte: a filha tem psoríase na cabeça, que é alguma planta. A psoríase é quando descama? Exatamente, a coceira. A psoríase, geralmente, na cabeça tem um fundo emocional. Que pode ser nervoso, que pode ser depressão. Às vezes a gente confunde com a caspa. Exatamente. Como diferencia? Bom, na verdade, é preciso dar uma olhada melhor como é que é o quadro da vida da pessoa. Mas, a rigor, num período do ano que é favorável para caspa como agora, que é um período mais seco, é de se suspeitar que possa ser caspa. A psoríase vai ocorrer em qualquer época do ano, independente de estar quente, ou frio, ou mais úmido ou mais seco. Mas há uma receita muito simples e interessante que pode ser feita com um pouco de urtiga, um pouco de alecrim, um pouco assim, um punhado. Um pouco é um punhado, uma mão. Um punhado, exatamente. Urtiga que coça. É urtiga mesmo que coça? Exatamente. Um chazinho de urtiga? E aí eu vou falar que aquela é efeito típico da homeopatia, que você... Certo. O mesmo veneno, você cura a ação do veneno. Então você tem urtiga, tem alecrim e você tem o confrei. Pega um punhado disso tudo, mistura com vinagre. Você já fez recomendações das qualidades, das virtudes do vinagre, e aí você... coloca isso misturado com água e começa a passar no couro cabeludo. Essa ação de resposta imunológica, de ansiedade, se for o caso dessa psoríase, ela vai resolver. E se for na cabeça, se for em outro local também, funciona? Ela também vai agir, vai agir positivamente. Perfeito. A Rosa de Sertanópolis quer saber os benefícios do pólen. Pólen é um alimento espetacular que tem uma quantidade enorme de proteínas, porque, na verdade, o pólen é o embrião, é a parte masculina da flor. Então, ele tem proteínas, tem minerais, tem fatores antioxidantes espetaculares. O ideal é consumir pólen. E se você consumir a quantidade de pólen que você consumiria como as abelhas, você simplesmente não precisaria de nenhuma outra fonte de proteína. Tamanha a qualidade. Fora que o pólen tem algumas substâncias que são fantásticas para a memória. São para as funções cognitivas. Por isso que é caro. Onde é que compra pólen? Bom, na verdade, como eu já disse anteriormente, tem um amigo apicultor que, como ele vai coletar as caixas, às vezes as abelhas carregam muito pólen para as colmeias, então é possível comprar o pólen de apicultores, de bons apicultores, eu recomendo. Perto de Tamarana aqui tem, né? Tamarana tem, Ortigueira, inclusive, é um polo produtor de mel muito bom, e eu recomendo que o pessoal, sempre que passar indo para a capital, para Ponta Grossa, dá uma paradinha, compra, porque vai se dar muito bem com isso. Inclusive, o mel da nossa região aqui é um dos melhores mels
Mels ou Méis, hein, gente? Como é que fala? Exatamente. Eu não vou insistir porque meu português para isso não está tão bom. É Mel ou é Méis? Vai, vamos lá. É Méis, Ligue agora Méis. uma professora de português, por favor, nos ajude. a nossa amiga que sempre liga para nos socorrer. Mel ou Mels ou Méis? Qual que é o plural de mel? Ligue, 3315-390. Socorre eu e o doutor. Vamos lá. A Lúcia, ela quer uma planta para repor hormônios, porque ela está na menopausa. Muito interessante essa pergunta, e eu já falei anteriormente, né? Ela pode usar o alcaçuz, ela pode usar a linhaça, o trevo vermelho, que são plantas que a gente já viu que tem uma ação positiva. Agora, o consumo de leguminosas, que tem a tal das isoflavonas, também ajuda a repor, porque, na verdade, menopausa significa pausa da menstruação. Por que pausa? Porque os hormônios do ovário param de ser produzidos. Então, ocorrem alguns efeitos colaterais em função disso. Então, a ideia é repor. A reposição hormonal química, ela causa alguns efeitos colaterais que são fatores de risco para algumas pessoas, quando tem casos de câncer de mama na família, câncer de ovário. Então, é preciso tomar muito cuidado e ter orientação médica. Essas plantas, as isoflavonas de soja, a alcaçuz, o trevo, a própria linhaça, que hoje em dia a gente tem em vários tipos de pão integrais, é muito bom para fornecer esses nutrientes que, na verdade, esses hormônios, né, que a gente vai perdendo, principalmente vocês, quando entram nessa fase. Pois é. O homem também perde, né, na andropausa? Perde, mas é uma perda mais lenta, porque nós não temos uma fase definida de reprodução. Até nisso vocês levam vantagem, eu fico de cara. Eu acho que a gente poderia discutir essa questão anteriormente, porque eu acho que na natureza os dois sexos eles têm lados positivos e negativos. Pois é. Na verdade, essa é a união que faz com que a gente esteja vivo e que a gente se reproduza e prolongue a nossa vida na Terra. Doutor Paulo, posso dar uma sugestão para a semana que vem? Claro. Vamos falar de plantas que deixam a nossa memória show. Esse é um assunto muito interessante. Eu só queria deixar só uma lembrancinha às pessoas, porque a doutora Renata falou de sono. Isso. Eu tenho dois exemplos, uma pessoa, inclusive, que você foi na casa dela, Maria José, que você foi ver a geladeira dela um tempo atrás, não sei se você se lembra, ali no Jardim Edith. Ela tinha problema de sono, uma outra pessoa, uma empresária que perdia, ganhava muito dinheiro, tinha problema de sono. Tem alguma plantinha? Eu dei 2 plantas para elas, elas ficaram maravilhadas. Fala uma que eu vou anotar. o cidró. Cidró. E outra é o lemongrass. Lemongrass. Faz chazinho? Faz chá. Toma quantas vezes por dia? Pode 3 vezes por dia, 4 vezes por dia. Vou tomar 5. São excelentes para aproveitar a oportunidade. Pode misturar os dois? Pode, deve. Deve. Cidró com lemongrass, mistura os dois, faz um chazinho que você vai ficar mais esperto. Muito bem. Então, semana que vem o Dr. Paulo volta e a gente fala sobre plantas que deixam a nossa memória mais forte, né? Faz com que você lembre mais as coisas e evite também o esquecimento aí de coisas simples, né? Sem dúvida. Esquecer a chave do carro, não sabe aonde, sabe essas coisas assim? Obrigada, doutor. Até quarta. Tudo bem.